Gente, hoje a gente vai contar uma história aqui que eu nem sei que, tipo assim, ela colocou uma linda e breve história de amor. Seria quase um caso de polícia isso aqui, né? Assim, vocês vão entender o porquê, mas é muito triste também o que a gente vai ler aqui agora, e a gente tem que entender o seguinte: doenças mentais existem, a maioria das vezes elas são silenciosas, né? E procurem ajuda. Se você acha que você não está bem, se você acha que você está com algum problema psicológico, procure ajuda. Nós estamos no ano de 2025 e não é vergonha nenhuma, gente, você procurar ajuda se você estiver com pensamentos ruins, se você acha que você, né, tá muito triste, ou se você acha que você tá muito ansiosa, né? Se você tá deixando de fazer as coisas que você ama, procure ajuda. Vamos lá, a história de hoje. Dani, eu me chamo Alice, assisto alguns dos seus relatos e hoje tomei coragem para contar o meu. Eu vim de um relacionamento tóxico que durou pouco mais de 3 meses, mas que foi o suficiente para me arrasar e permitir que eu entrasse numa depressão profunda. Eu busquei tratamento, me ausentei do meu serviço e com o tempo consegui me curar. Morei sozinha durante pouco mais de 1 ano, já estava com a minha vida estabilizada, procurando alguém novamente, e foi aí que eu encontrei Romeu, 41 anos. Então ela sai de 3 meses de um relacionamento, gente, que traz ela uma depressão, traz ela uma ansiedade, né? Ela teve que se tratar. Olha só. Bom, eu e Romeu nos conhecemos num site de bate-papo, numa sala aqui da nossa cidade. Começamos a conversar e trocamos telefone. Pouco tempo depois, marcamos de nos encontrar. Foi amor à primeira vista. Começamos a nos ver com frequência. Até que um dia ele me disse que não queria mais ir embora para o apartamento dele. Ele disse que gostaria de morar comigo. Fizemos a mudança dele e logo estávamos morando juntos. Em abril de 2024, eu fiz aniversário, 37 anos, e ele me levou para conhecer o litoral e a Serra Capixaba. Ah, gente, eu sou capixaba, para quem não sabe. Passamos quase uma semana lá. Foi um sonho, foram dias maravilhosos. Ele é empresário e eu nutricionista. Nossa rotina era pouco diferente. Os horários não batiam, até que ele me propôs trabalhar com ele. Então, como eu tinha 2 empregos, um público e um privado, resolvi deixar o privado e acompanhá-lo pelo Brasil afora, já que o trabalho dele, né, demandava dele viajar muito para outros estados. Eu conheci vários estados do Brasil, conheci pessoas importantes, comi nos melhores restaurantes, ficava hospedada com ele nos melhores hotéis. Trocamos de carro, conseguimos comprar um que era o sonho dele e assim a gente ia levando a nossa vida. Então, assim, para quem olhasse de longe, a vida dos sonhos, né? Nossa, que maravilha. Meu Romeu, ele vinha de um processo de depressão muito sério e ele já tinha algumas vezes tentado contra a própria vida dele. 2 delas eu presenciei e consegui evitar. Romeu fazia uso de medicamentos, mas agora, pouco antes do acidente, eles não estavam mais fazendo efeito. Isso leva a crer que talvez Romeu não fizesse um acompanhamento com o psiquiatra, né? Ele tomava os medicamentos, mas eu não sei se ele fazia um acompanhamento sério assim com o psiquiatra, né? Romeu oscilava muito de humor, nada estava bom. Muitas vezes eu pegava ele chorando escondido, pedindo a Deus para que levasse ele embora dessa vida. Então você olha uma pessoa, gente, eu tô comentando assim, porque saiu até uns vídeos aí, né, esses dias na internet que eu tava olhando, tipo, nossa, essa pessoa acabou, né, vocês entenderam. E isso é um vídeo dela há 6 semanas antes do que aconteceu. Então, muitas vezes, por isso que a gente fala que é tão silenciosa essas doenças, né? Você talvez visse Romeu e Alice num restaurante chique, né, andando de carro zero, nos melhores hotéis, como ela disse, fazendo tudo, e ninguém talvez olhe ali e pense,
meu Deus, aquele cara tá passando por problemas sérios, né? Bom, ele estava no nível, Dani, que ele arrumava briga com qualquer pessoa. Romeu, ele se achava destemido e invencível. Até que no dia 22 de novembro de 2024, nós passamos o dia bem, mas ele estava inquieto e meu coração estava apertado. Ele me pediu para sair para fumar e espairecer. Nós morávamos num apartamento. E às vezes ele ia para o cais, na beira de um rio aqui na cidade, para fumar tranquilo. Ele retornou para casa, tomou um banho e pediu que eu preparasse um sanduíche e assim eu fiz. Até que ele se irritou com alguma coisa que aconteceu com a dona do apartamento que eles moravam e ele surtou. Ele começou a gritar, ele começou a bater nas portas, ele acordou o andar inteiro do prédio por causa de alguma mensagem ou alguma coisa que a dona do apartamento mandou para ele. Ela, por sua vez, após reclamação dos vizinhos, ela bateu na nossa porta com a presença da polícia. Mas eu juro que eu fiz o que pude, eu dei o meu melhor, gente. Aí a dona do apartamento, gente, que devia morar no mesmo prédio, ela bate na porta de Romeu e Alice com a presença de 2 policiais militares. Dani Romeu já estava em surto, ele entrou então em luta corporal com a polícia. Eu consegui apartar e os policiais saíram do apartamento. E quando retornaram, em questão de segundos, eu escutei tiros. Sim, Dani, tiros. A polícia tinha atirado numa pessoa em surto psicótico. Ele fazia tratamento psicológico e todos do prédio sabiam. Eu levei um tiro na perna esquerda de raspão, pois eu fui tentar defender Romeu nessa hora. Romeu, por sua vez, levou 2 tiros, um na mão e um no abdômen, onde teve o intestino perfurado. Fomos socorridos e levados para o hospital. Fomos na mesma ambulância de mãos dadas. Romeu gritava de dor e pedia socorro. Ele chamava o meu nome e eu não podia fazer nada, pois com o tiro que eu levei de raspão na perna, eu não estava conseguindo andar. Levei 9 pontos na perna, né? Já meu Romeu foi submetido a uma cirurgia que durou 4 horas, saiu de lá direto para UTI em estado grave. Eu tive alta no outro dia. Tive que voltar para a casa dos meus pais, que me acolheram muito bem, pois após o ocorrido eu recebi uma ordem de despejo da dona do apartamento. Eu tive menos de 48 horas para fazer a minha mudança. Foi muito difícil voltar lá e desfazer uma vida cheia de sonhos e reviver toda essa tragédia. Quando eu cheguei no meu apartamento, ele ainda estava sujo de sangue e ainda tinha as luvas usadas pela perícia. Eu passava dias e noites chorando, pedindo a Deus para que não levasse Romeu e fazendo planos para que quando ele saísse do hospital a gente pudesse retornar à nossa vida. Eu estava disposta a cuidar dele. Bom, enquanto eu estava internada, a família de Romeu esteve em nosso apartamento e pegou carros, joias, celulares e outros pertences de valor dele. Eles pouco se importaram com o estado de Romeu. O interesse que eles tinham em Romeu era só os bens materiais que estavam na casa. No dia seguinte, quando fui visitá-lo na UTI, eu fui barrada pela equipe de segurança do hospital, pois a mãe e o irmão não me deixavam ver ele. Eu ainda fui acusada de ter culpa pelo que tinha ocorrido. Recebi várias ameaças e pedi uma medida protetiva contra o irmão de Romeu. Romeu tinha um laudo para internação compulsória, mas ele me pedia para não deixá-lo ir para lá, pois se fosse, ele tinha certeza que jamais voltaria. Internação compulsória, acho que é quando a família pede para ele ser... Tipo, então a família de Romeu já tinha ciência do que ele passava, que ele não estava bem, né? Bom, eu, Dani, para não vê-lo mal, acabava aceitando a decisão dele e concordei que ele fizesse tratamento com o psiquiatra e fosse ao CAPS, sempre que houvesse necessidade. Os dias foram passando e eu encontrei um médico, vou chamá-lo de Anjo. Anjo sempre me passava notícias por ligação de Romeu. Lembro-me que da última vez ele fez até uma chamada de vídeo e eu pude matar um pouco da saudade de Romeu. Ele estava acordado ainda na UTI, entubado, com as medicações Não, peraí. Ele estava na UTI, entubado, não era acordado, desculpa, gente. Ele estava entubado e com as medicações para o tratamento.
Todos nós tínhamos a esperança de que ele fosse sair de lá. Eu jamais vou esquecer desse dia. Infelizmente, isso não aconteceu. Depois de 25 dias de internação e algumas complicações, Romeu veio a óbito no dia 17 de dezembro de 2024. Agora, né? Acho que ela me mandou essa cartinha também tem pouco tempo, tá? Às 9h30 da manhã. Eu recebi a notícia através de uma amiga em comum e logo depois a minha advogada confirmou. Dani, eu fiquei sem chão. Pensa numa pessoa arrasada, devastada. Eu estava me sentindo culpada por não ter conseguido dar conta de cuidar dele. Mas eu juro que eu fiz o que eu pude e dei meu melhor. Eu não fui autorizada a ir no sepultamento, pois a família me bloqueou. Minha advogada até se ofereceu para ir comigo para evitar qualquer retaliação, mas eu não tive coragem, pois eu não queria vê-lo num caixão. Tampouco quando chegasse a hora de fechar e enterrar. Eu sofri calada, chorei muito. Aliás, eu choro muito. Nunca vou me esquecer de Romeu. Ontem eu consegui ir até o túmulo dele e me despedir. Conversei um pouco, pedi perdão, agradeci por todo o tempo que estivemos juntos e prometi que eu farei tudo para manter a memória dele viva. Dizem que nessa vida a gente só ama uma vez. Muitos podem não acreditar. Mas se eu te disser que naquele dia que o meu amor foi embora, todo o meu amor foi com ele, eu posso até um dia gostar de alguém, mas amar jamais. Bom, Dani, essa foi minha história de amor que eu gostaria de dividir com vocês e com as seguidoras. Foi uma história breve, mas uma história, assim, bem forte. Meninas, amem o parceiro de vocês. Deem amor, dê carinho, atenção, pois a gente nunca sabe quando será o último dia. Se eu soubesse que meu Romeu não estivesse mais aqui, eu teria amado ele 100 vezes mais. Muito obrigada. Aí ela mandou várias fotos. Muito bonitos os dois. Nossa, eles jovens, gente. Lugares realmente, assim, muito... É uma pena, né? Olha, ela quis contar, né, o breve relacionamento dela com o Romeu, né? Uma breve história de amor que ela teve. Alice, a gente sente muito, assim, né, pelo que você passou. Sabe, gente, tem certas coisas na vida que eu sei que a gente quer ajudar. Eu sei que a gente quer tentar fazer o máximo que der pra gente. Mas tem coisas que realmente, assim, precisa de um tratamento mais sério, né? Por exemplo, o Romeu tinha um pedido de internação compulsória. Então, assim, provavelmente a própria família do Romeu, né, já sabia que ele estava assim, pelas outras vezes, talvez, que ele já tivesse tentado ali contra a vida dele. E muitas vezes eu entendo o seu lado também. Você talvez não sabia a história toda e o cara pedindo, por favor, não me deixa, né? Toda a história tem 3 lados: o lado da pessoa, o lado da outra pessoa e o lado da verdade que o povo fala, né? Então, assim, eu entendo você só queria o bem dele, né? Mas muitas vezes, infelizmente, a gente acha que consegue lidar com certas coisas e a gente não tem como lidar com aquilo, né? Olha, assim, não me achem... Eu não sei, claro que tá errado, né? Tudo que aconteceu. Ele foi, né? Atiraram nele ali dentro da casa dele. Despreparo, talvez, da polícia, que poderia ter mobilizado, sei lá, usado uma arma de choque, né? Feito alguma outra coisa para mobilizar o Romeu do que atirar, né? Mas eu, sinceramente, eu penso assim... Se você chega na porta de alguém, né, uma ocorrência, talvez assim, os vizinhos ficaram preocupados até com o seu bem-estar, né? Ver o cara, você falou que ele tava chutando as paredes, chutando a porta, esmurrando. Pra mim, se eu ouço isso, né, num prédio, eu vou achar que, e eu sei que é um casal, você vai achar que e tipo, você só ouve os gritos do cara, né? Você vai achar o quê? Que você tá em perigo. Então, você vai chamar a polícia. E aqui nos Estados Unidos, né, se você abre a porta e você vai pra cima da polícia, com certeza a polícia vai fazer a mesma coisa que fez aí, né, os policiais aí no Brasil. Então, é muito difícil, porque talvez a polícia não saiba nem... Gente, eu não tô falando que a polícia tá certa, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
talvez a polícia nem estivesse preparada ali para o que aconteceu, para ele ir em cima da polícia. Talvez acharam que eu, né, abrir a porta, o que tá acontecendo aí? E saiu o cara, não tá acontecendo nada. Ou você chegar e falar, não tá acontecendo nada. Sei lá, estamos tendo uma briga, ou ele tá nervoso, ou eu não sei, sabe? Ou talvez você... Eu não quero ficar falando essas coisas pra pessoa também se sentir, será que eu devia ter feito isso? Mas é difícil, né? Porque não tem muito o que... Por exemplo, gente, ali em Nova York, eu sempre vou em Nova York quando meus filhos estão aqui. E assim, gente, eu sei que o Romeu, ele tava com problemas psicológicos, tá? E ali em Nova York fica muitas pessoas com problemas psicológicos na rua. Só que eu acho que os problemas ali são mais derivados à droga, sabe? Então, dependendo ali de onde você tá, em Nova York eu falo, eu não tenho medo de ser assaltado, eu não tenho medo de alguém roubar meu celular. Eu tenho medo de ver uma pessoa atrás de mim e, sei lá, me dar um murro na cara, me empurrar. Porque tem muita gente, assim, descontrolada na rua. Então, assim, são problemas psicológicos? Claro que são. E tá, assim, escrito ali que sabe? Então, eu me ponho nesse lugar. Se eu tô ali, alguém vem partir pra cima de mim, gente, eu vou ter que me defender, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante, dependendo do nível de problema que você chega, eu não quero que vocês me entendam mal, mas dependendo do nível de problema que a pessoa chegue, é mais seguro ela estar numa clínica do que dentro de casa. Porque se ela está numa clínica, ela está ali com segurança, com enfermeiro, com pessoas que sabem lidar com aquilo. Vocês estão entendendo? É muito difícil a gente ter essas pessoas dentro de casa e talvez nem a gente saber lidar com aquilo, né? Você chega no lugar, você vê um cara, sei lá, talvez em surto, mas você não tá sabendo que o cara tá em surto. Aí o cara, sei lá, pega alguém ou vai pra cima de alguém. Como é que você vai saber que aquela pessoa... Peraí, não, essa pessoa é uma pessoa ótima, mas ele não vai fazer nada, mas ele tá em surto. E até porque quando a pessoa tá em surto, eu acho que ela nem sabe o que ela tá fazendo. Senão ele não estaria ali dentro de casa, né, esmurrando as portas, fazendo tudo igual você falou. Mas é triste, né, amiga? É triste porque é alguém ali, lógico, que você amava e se foi, né? Eu tenho certeza que você vai ter boas lembranças do seu Romeu, que você vai trazer, né? Você vai ter boas lembranças ali na sua vida dessa pessoa que esteve ao seu lado. Eu não entendi por que a família dele simplesmente não deixou você, né, ver o cara, se despedir, não participar do enterro. Não sei qual foi ali o problema que eles tiveram com você. Mas é triste, né? Você mora com uma pessoa, você divide ali a sua vida com uma pessoa e infelizmente é assim que acabar, né? Assim, dessa maneira trágica, é muito triste. Bom, a gente tem nem muito o que falar dessa história. Realmente é uma história, como ela botou ali, uma linda e breve história de amor. Infelizmente.